Olá, alunos do Sistema Positivo de Ensino, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério e nós vamos resolver as questões do simulado Enem da terceira série da disciplina de Sociologia. Vamos realizar a resolução comentada, primeiramente com destaque às questões números 13, 14 e 15. Essas questões eu estou destacando para vocês como questões das mais relevantes dentre as 8 questões que você resolveu no teu simulado. Claro, todas elas são importantes, abordam o conteúdo de Sociologia da terceira série, mas devemos olhar com atenção para temas bem recorrentes que devem se repetir na edição do Enem 2020, porque são temas bem relevantes que normalmente estão presentes nas edições do Enem. Se pegarmos provas anteriores como referência, temos essas questões sempre recorrentes, tá? Eu me refiro ao teste número 13, você pode acompanhar aí na sua correção. Ele tem como tema predominante a Escola de Frankfurt, lembrando de um importante autor e filósofo alemão que você já estudou, chamado Theodor Adorno, lembra dele? Adorno e Horkheimer, 2 grandes pensadores da Escola de Frankfurt, e aqui Adorno é usado como referência na sua concepção sobre a função da arte, né? Então, a sociologia aqui, ela se aproxima da arte, né, uma questão que dialoga com outra área do conhecimento, né, e uma reflexão bastante importante que eu gostaria que você relembrasse e acompanhasse. Vale a pena nós relermos o texto, né? Eu sei que você fez análise e interpretação do texto, que é imprescindível para uma resolução segura da questão. E aí, como você tomou esse cuidado de ler o texto atentamente, destacar sua ideia central, eu proponho, na análise da resolução comentada, você acompanhar novamente a leitura desse texto para lembrar da ideia central do autor Theodor Adorno. Diz o texto que, definindo arte, Adorno caracterizou esta como indissociável de um contexto social preciso. No entanto, é aqui que emerge um ponto de importante reflexão. A arte será libertadora e, por si só, autêntica. Adorno tipifica uma forma de se fazer arte em que esta é servil aos interesses capitalistas, anulando a autonomia artística e intelectual do seu autor. Nesta, ele enquadra o entretenimento, visualizando os objetivos deste como meramente comerciais e não como ramo que viabilize a expressão individual e coletiva do ser humano. Desta forma, a arte vincula-se à sociedade quando atua como um órgão de crítica à dominação que sufoca o potencial criativo do autor e a propensão subjetiva do mesmo. Veja o enunciado. Para os pensadores da Escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, a importância da arte. A arte e sua função. E sua importância. Vamos observar com atenção as possibilidades de resposta. A letra A reside na criação de produtos culturais e programas de entretenimento destinados ao consumo das massas. Se você fizesse uma leitura rápida do texto ou tentasse resolver a questão sem a análise e interpretação atentas do texto, claro que isso não é possível. Você sabe da importância de interpretar os textos, de extrair a ideia central do texto apresentado. Mas, digamos, numa hipótese absurda de você tentar resolver a questão sem a análise do texto, poderia talvez soar correta a letra A se você lembrasse do conceito de indústria cultural, se você confundisse aqui o que está sendo pedido com o tradicional conceito de indústria cultural, que também é relacionado com Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt. Mas aqui ele não está discutindo indústria cultural, com essa ideia do entretenimento como cultura de massa, mas ele está discutindo a importância e a função da arte. Então, vamos prosseguir porque a letra A está incorreta. Letra B. Reside na sua capacidade de promover a emancipação dos sujeitos por meio do pensamento crítico e reflexivo. Veja como é mais adequada a letra B do que a absurda letra A, que faz referência à indústria cultural e tenta induzir o aluno mais apressado, menos avisado, menos atento ao erro, né? A letra A está tentando induzi-lo ao erro com o conceito correto de indústria cultural, mas que não tem nada a ver com o texto.
O texto está falando da importância da arte para promover a emancipação dos sujeitos, incentivando o pensamento crítico. Tá? Nos parece a melhor escolha a letra B, mas nunca vamos abandonar a análise das próximas alternativas, né? Porque podemos talvez incorrer a um erro ali de precipitação. Tem que analisar todas as possibilidades e aí ter a segurança e a certeza de que o item anterior está correto. C. Na inclusão social de expressões culturais periféricas no âmbito da sociedade de consumo. O texto mencionando Adorno, o texto é do Lucas Brandão, a arte será libertadora e por si só autêntica, questiona ele. O texto não está falando da inclusão social e, portanto, não é a melhor escolha para a interpretação e análise que você fez. Letra D. Em seu potencial transformador quando utilizada na produção de conteúdo midiático para o grande público. Quer dizer que a produção do conteúdo midiático para a massa tem um potencial transformador? Veja que incoerência, A letra D ela é antagônica. A afirmativa é, na distinção social proporcionada pela difusão e pelo consumo de obras de alta cultura. A análise totalmente desvinculada também do texto. Então, a melhor interpretação é a capacidade de promover a emancipação dos sujeitos por meio do pensamento crítico, a importância da arte que aparece corretamente na letra B da questão número 13. Ok? Vamos em frente para a questão número 14, que tem como tema, agora sim, indústria cultural. Agora, mais uma vez, os autores da Escola de Frankfurt, e eu digo agora indústria cultural porque na questão anterior o item A tentou te induzir ao erro. E agora a gente pode fazer uma reflexão sobre o significado de indústria cultural. Temos um texto definindo isso, falando da construção da homogeneidade. Eu não estou lendo todo o texto, estou passando os olhos para você lembrar da função da mídia, da ideia da criação de gostos homogêneos, de preferências uniformes, de homogeneização, que é o que a gente vai entender como a cultura de massa. Então, somente lembrando ali rapidamente do texto, vamos ver o que o enunciado diz. Com base na noção de indústria cultural, pode-se afirmar que... Então lembre-se desse conceito que você já estudou, super importante, trazido por Adorno e Horkheimer, conceito de 1947, ali construído no período pós-guerra. Com base na noção de indústria cultural, podemos afirmar, letra A, o esforço por homogeneizar as contribuições culturais promove a disseminação de maior diversidade cultural? Ao contrário disso, promove a massificação e não a diversidade. Se você vai homogeneizar, você vai criar uma cultura de massa, uma cultura massificada e não que prime pela diversidade. Letra B. A tentativa de homogeneizar as manifestações culturais tem o intuito de facilitar o processo de distribuição e consumo dos bens culturais. Então aqui está exatamente uma importante reflexão sobre indústria cultural. A ideia da arte como produto, a ideia da arte vinculada à economia de mercado. Então, homogeneizando manifestações, você tem a ideia de facilitação do processo de distribuição e de consumo. Letra B está perfeita, pensando em Adorno e Horkheimer e na importante crítica sobre a indústria cultural. As outras opções seriam simplificação dos bens culturais, mesmo os de alta cultura, que transformam o consumo de bens culturais em uma prática elitista. Não, eu acabei de mencionar para vocês lembrarem a ideia de massificação, de uma cultura de massas e não de uma cultura elitista. A letra D fala sobre programas de entretenimento explorando aspectos racionais e informativos em detrimento das emoções. Se nós invertermos a frase, até poderíamos aceitá-la. A ideia de entretenimento sendo pautado nas emoções, no mero entretenimento e não no aspecto racional e informativo. Então a frase está invertida e, portanto, não posso considerá-la correta. E, por último, a homogeneidade cultural favorece o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva da população. Evidentemente, afirmativa falsa,
Porque nessa massificação da cultura não há um incentivo à capacidade crítica e à reflexão. A massificação impede que a função e a importância da arte seja o desenvolvimento de um espírito crítico, conforme nós identificamos na questão número 13. Tá? Então, na 14, afirmativa correta, letra B. Vamos destacar o tema também muito recorrente da questão número 15. É um tema relevante, né, bem recorrente nas questões do Enem. A questão número 15 vai trazer um autor super influente na sociologia contemporânea, que é o Pierre Bourdieu, né, e vai falar, Bourdieu, sobre capital cultural. Aqui vale a pena você relembrar do texto, então eu vou ler novamente, né, o texto do Pierre Bourdieu, ou mencionando, né, o Pierre Bourdieu. Mais especificamente, Bourdieu afirma que as práticas culturais são determinadas, em grande parte, pelas trajetórias educativas e socializadoras dos agentes. Dito com outras palavras, Bourdieu afirma que o gosto cultural é produto e fruto de um processo educativo ambientado na família e na escola. Seria especificamente o que chamaríamos de capital cultural incorporado, uma dimensão do hábitos de cada um, uma predisposição a gostar de determinados produtos da cultura, por exemplo, filmes, livros ou música. Consagrados ou não pela cultura culta, uma tendência desenvolvida em cada um de nós, incorporada e que supõe uma interiorização e identificação com certas informações e ou saberes. Bem interessante essa reflexão, trazendo um conceito que você já estudou, que é o de capital cultural, desenvolvido pelo autor Pierre Bourdieu. Então, de acordo com esse capital cultural e com Bourdieu, pode-se afirmar que gostos e hábitos culturais resultam do processo de socialização e de experiências de vida de cada indivíduo. Olha que perfeita afirmativa de acordo com o texto que acabamos de ler. Né? As experiências individuais, aquilo que assimilamos no processo de socialização, na escola, na família, vai determinar nossos gostos, nossos hábitos, nossas preferências. Né? Então, afirmativa A, afirmativa correta. Por que não posso marcar letra B? Porque fala que são características inatas esses gostos e preferências. Não são inatas, são adquiridas socialmente. Letra C. As predisposições em relação aos hábitos culturais independem do contexto social? Claro que não, são determinadas pelo contexto social. Não posso marcar letra D, porque a afirmativa de que essas satisfações das necessidades primárias elas são sinais de ostentação, né? Qualquer hábito cultural acaba sendo um sinal de ostentação, absurda afirmativa, falsa. E, por último, a trajetória dos indivíduos pouco influi nas opções culturais que cada um assume e manifesta. Então, a incorreção da letra E é semelhante à da letra C, né? Que independem essas preferências do contexto social. Então, em outras palavras, repete o erro da letra C. Sem dúvida, a melhor escolha para essa questão é a letra A. Temas de importante referência, de importante recorrência nos testes do Enem. Então, muita atenção, em especial, às questões números 13, 14 e 15. Mas vamos corrigir as próximas, com certeza. Acompanhem a resolução.